Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis e nesse vídeo vou falar para vocês de um fundo de renda fixa passivo diretamente da corretora Genial. E vou mostrar para vocês detalhe por detalhe do que você precisa ver antes de começar a investir. Vou mostrar para vocês a lâmina, o regulamento desse fundo, não somente as rentabilidades passadas desses fundos. Então vou mostrar para você no detalhe, passo a passo, até você poder investir. Então vou mostrar para vocês a própria corretora Genial. Então vem aqui comigo. Olha só, pessoal, estou na minha própria conta aqui na corretora Genial. Logo após você colocar seu login e sua senha, você aparece, né, essa tela para você. Aí você vem em investir, fundos. Vamos lá, vou mostrar para vocês um fundo de renda fixa passivo. E lembrando, pessoal, isso aqui não é uma indicação de compra, e sim para vocês saberem mais sobre esse fundo de investimento, o que tem, o que pode ser investido nesse fundo, você pode usar derivativos ou não, qual que é seu benchmark, certinho? Então, vamos lá. Olha só a quantidade de fundos diferentes aqui para você investir, seja fundo multimercado, fundo de ações, multimercado, fundo de renda fixa. Vou mostrar um para vocês com aplicação mínima bem acessível. Então vamos lá. Olha só isso aqui, ó. Plural, Yield, Fundo de Investimento em Renda Fixa. Isso que quer dizer FIRF, Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI. A aplicação mínima a partir de R$ 100, essas aplicações mínimas variam bastante, podendo ser a partir de R$ 10, 100, 1.000, 5.000, R$ 10.000 e assim por diante. Esse aqui é um fundo de renda fixa e isso aqui são as rentabilidades passadas do último mês, do último ano, dos últimos 12 meses, certinho? E aqui fala sobre o risco desse fundo, que é um baixo risco. E como que eu sei se esse fundo é um fundo ativo ou um fundo passivo? Vamos lá, um fundo ativo é quando esse fundo quer superar o seu benchmark, seja o CDI, seja o IPCA, seja o Ibovespa. Agora, o fundo passivo acompanha o seu benchmark, seja ele, novamente, o CDI, o IPCA ou o Ibovespa. Vamos lá, olha só, o objetivo. O fundo tem como objetivo acompanhar a variação da taxa de juros do mercado interbancário, ou seja, o CDI. Ou seja, quando tem essa palavra aqui, acompanhar o CDI, isso aqui é um fundo passivo. Olha só, público-alvo. Investidores em geral, existem os investidores qualificados e os investidores profissionais. Esse aqui, qualquer pessoa pode investir nesse fundo de investimento. Vou mostrar agora um gráfico para vocês dos últimos 12 meses. Olha só como que foi. Então, como esse fundo aqui é um fundo que tende a acompanhar o CDI, o seu benchmark é o CDI, eu coloquei aqui como comparativo com o CDI. Olha só, pessoal. Isso aqui é um gráfico mais longo prazo, a partir de 2011. Então vamos lá. Olha só. Esse em azul mais claro é o CDI e o azul mais escuro é a performance desse fundo de investimento aqui. Olha só como que está a performance desse fundo e o CDI. Ou seja, o CDI está melhor do que a performance desse fundo aqui. Isso aqui está de abril de 2010 até fevereiro de 2023. Vamos ver mais informações desse fundo aqui. Olha só, investimento inicial a partir de R$ 100, taxa de administração. Lembrando que a taxa de administração, mesmo se o fundo tiver uma rentabilidade positiva ou negativa, vai ser cobrada uma taxa de administração nesse fundo de investimento. E olha só, normalmente as taxas de administrações variam normalmente de 0,25% a 2% ao ano. Olha só esse fundo aqui. É 0,15% ao ano, uma taxa de administração máxima de 0,25%.
Pode existir taxa de performance nesse fundo aqui, não pode ser cobrada. Para ser cobrada a taxa de performance tem algumas regrinhas, por exemplo, a lâmina d'água. E vamos lá. Aplicação, cotização em D mais zero. Uma coisa que vocês têm que prestar muito atenção é nesse resgate, porque cotização é diferente de liquidação. Cotização normalmente varia bastante dependendo do fundo de investimento, podendo ser em D mais zero, D mais 15, D mais 30, D mais 60 e assim por diante. Já a liquidação podendo ser em D mais um, D mais 2, D mais 3 normalmente. Cotização é bem diferente de liquidação, certinho? E IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, que caso você resgate seu dinheiro desse fundo em menos de 30 dias, prazo inferior a 30 dias, vai ser cobrado o IOF também. E a tributação, que segue a tributação regressiva de longo prazo. Como funciona essa tributação? Funciona da seguinte maneira: quanto mais tempo você deixa esse dinheiro investido nesse fundo, menor vai ser o imposto de renda que você paga. E como funciona essa tributação da tabela regressiva de renda fixa? Funciona da seguinte forma: de 0 a 180 dias, tributa-se em 22,5%. De 181 a 360 dias, tributa-se em 20%. De 361 a 720 dias, tributa-se em 17,5%. Acima de 721 dias, tributa-se em 15%. Lembrando que essa tributação é sempre sobre o lucro da operação. E também, esses dias que eu falei para vocês, de 0 a 721 dias ou mais, são em dias corridos. Certinho? Aqui mostra alguns outros detalhes sobre o patrimônio líquido desse fundo, que aqui hoje está em 212 bilhões de reais, quase 213 milhões. A rentabilidade dos últimos 12 meses. A classificação Ambima, que é renda fixa, duração baixa, grau de investimento. O administrador desse fundo aqui, certinho? E a cota desse dia aqui, que está nesse valor aqui. Em fundo de investimentos, você compra a cota do fundo, certinho? Vamos ver mais informações desse fundo de investimento. Vou pegar a lâmina de investimento agora. Olha só, aqui está a lâmina. Lâmina de informações essenciais sobre esse fundo, que é o plural e o de fundo de investimento de renda fixa referenciado DI. Isso aqui é a lâmina que tem as informações essenciais desse fundo. Mostra o público-alvo, que são investidores em geral. Aqui mostra o objetivo, que é acompanhar o CDI, ou seja, aqui é um fundo passivo. A política de investimento, qual que é o mínimo e o máximo que esse fundo pode investir em determinados investimentos. Nossa, isso aqui é importante ser visto, ó. Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira? Aqui está escrito sim. Então, só pode usar derivativos para a proteção da carteira. Alguns fundos, principalmente os fundos ativos, usam derivativos para obter uma alavancagem, ou seja, normalmente um retorno melhor do que o seu benchmark, correndo assim mais risco. Olha só, isso aqui é muito importante de se ver. Condições de investimento. Aqui mostra a taxa de administração, que a taxa de administração pode variar de 0,15% a 0,25% sobre o patrimônio líquido desse fundo. E essa taxa de administração é uma porcentagem ao ano. Taxa de entrada e taxa de saída, alguns fundos possuem, esses aqui não têm. Taxa de performance. Como eu falei para vocês, existem algumas regrinhas para ser cobrado, por exemplo, a lâmina d'água. Esse fundo aqui também não tem. E aqui mostra o investimento mínimo, que é a partir de R$ 100.
Olha só a composição dessa carteira. Aqui você vê mais sobre a estratégia desse fundo de investimento. Que olha só, é de 238 milhões e as cinco espécies de ativos que esse fundo de investimento concentra os seus investimentos. Que são os títulos públicos federais, 81%, seja ETN, NTNB principal, NTNB, seja a LFT, depósito a prazo, os famosos CDBs, por exemplo, e outros títulos de instituições financeiras, LCA, LCI, certinho? Aqui é 8%. Crédito privado é 3,68%. Cotas de fundos de investimentos 409, 3,63%. E operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, 6,36%. Esse aqui, em geral, é um fundo bem seguro, para dizer assim. Olha só, isso aqui é o risco desse fundo. Esse fundo aqui, o risco varia de 1 a 5. A escala de risco de classificação desse fundo é de 2,3. Isso aqui mostra as rentabilidades passadas desde 2019 a 2023, variação percentual do CDI, desempenho do fundo como porcentagem do CDI e a sua rentabilidade, a rentabilidade mensal de mês após mês, abril de 2023 a maio de 2022. Aqui mostra bem a sua rentabilidade. Lembrando, pessoal, rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. Por isso mesmo que estou te mostrando mais informações desse fundo, porque muitas pessoas veem só a rentabilidade. E esse não é o certo. Veja sempre mais informações do fundo de investimento. Algumas despesas que esse fundo aqui tem, a política de distribuição desse fundo. E essa aqui é a lâmina de investimento, que é a lâmina de informações essenciais desse fundo de investimento. Vê que aqui mostra bem mais informações. Agora eu vou mostrar para vocês o regulamento desse fundo de investimento. E esse aqui é o regulamento. Vamos lá. Regulamento do Plural Yield, Fundo de Investimento em Renda Fixa, referenciado DI. Olha o tanto de informações que tem no regulamento desse fundo. São 17 páginas diferentes. Então vamos lá. Olha só, todas as informações desse regulamento são importantes, mas eu vou onde eu vejo como mais importante. Vamos lá. Olha só a quantidade de informações que tem nesse fundo de investimento. Aqui eu vejo essas informações como extremamente importantes. Política de investimento. Aqui fala a quantidade mínima e massa que esse fundo pode investir. Olha só, limite mínimo por conjunto e limite máximo por conjunto. Principais limites de concentração. Ativos que acompanham direta ou indiretamente o CDI, títulos da dívida pública federal. Isso aqui você está investindo na dívida do governo. Olha só, aqui 80% e um máximo sem limites. E ativos que acompanhem direto ou indiretamente o CDI, 95%. Limites de concentração por emissor, seja instituições financeiras, companhias abertas, com investimentos, pessoas físicas, aqui está, ó. Instituições financeiras, 20%, companhias abertas, 10%, fundo de investimento, 10%, pessoas físicas, 5%. Outros limites de concentração por emissor. Ativos financeiros de emissão do administrador, da gestora ou de empresas a eles ligadas, 20%. Ações de emissão do administrador é vedado. Então aqui mostra, né, nessa política aqui
a concentração mínima e máxima que o gestor desse fundo, o gestor é quem faz a compra e venda dos ativos desse fundo de acordo com a estratégia desse fundo de investimento. E aqui está, algumas são vedadas, outras são 20%, outras são 80%, outras são 95%. Olha só, limite de concentração por modalidade de ativo financeiro. Cotas de fundo de investimento, instrução CVM 555, a investidores em geral, sem limites. Olha isso aqui que é vedado. Cotas de fundos de índice de renda variável, é vedado nesse fundo aqui. Cotas de fundos de investimento, instrução CVM 555, destinado a investidores qualificados, vedado. Aqui é o limite máximo, 20%. Cote de fundo de instrução CVM 555, destinado a investidores qualificados. Isso aqui é diferente, ó. Isso aqui é cote de fundo de investimentos, isso aqui é cote de fundo de investimentos em cotas. Existem essas diferenças. Aqui é vedado e 20%. Cota de fundos de investimentos imobiliário, 20% e 20%. Ativos financeiros. Gente, olha a quantidade de ativos com fundo de investimento, como esse aqui é um fundo de investimento um pouco mais seguro, um fundo passivo, e a quantidade de produtos de investimento que um fundo desse pode investir. Olha só, cotas de fundo de investimentos e ou cotas de fundo de investimentos em cotas em direitos creditórios, 20%, CRI, ativos, outros ativos financeiros, seja ele CRA, CCB, CCCB, CDCA, CCS, CCI, CPR, LCA, LCI, cotas de fundo de investimentos e ou cotas de fundo de investimentos em direitos creditórios não padronizados, vedado. Olha só, títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos sem limites. Essa quantidade de produtos e investimentos que esse fundo pode investir ou não. Quando eu falo ou não, está escrito vedado aqui. E quando pode investir, tem escrito aqui 20% ou 50%, como está aqui, 80%, 95%, certinho? Vamos ver mais sobre esse fundo aqui. Limite de exposição a ativos de crédito privado, 50%. Olha só aqui. Fundo de investimentos que investem diretamente em fundo, vedado. Operações de day trade. O que é o day trade? São pessoas que compram e vendem um a- determinado ativo no mesmo dia. Certo? Isso que se chama day trade. Pessoas que compram e vendem com o fim de ganhar dinheiro um determinado ativo no mesmo dia. Exposição a operações de mercados derivativos exclusivamente para fins de hedge. O que é hedge? Hedge é a proteção dessa carteira. Essa, esse fundo de investimento aqui passivo, é possível fazer hedge dessa carteira. Olha só, ativo negociado no exterior. É tudo vedado. E limite por conjunto, 5%. Fundo de investimentos de classe de ações, que é o famoso BDR, BDR classificados como nível 1, ações, opção de ação, ETFs, notas de tesouro americano, controle direto, que é tudo vedado, e considerando posição de fundos investidos, 5%. Isso aqui são as 17 páginas desse fundo. Viram como é importante ver mais informações para um fundo de investimento? No caso, esse aqui é um fundo passivo. Agora, gente, vou mostrar para vocês mais sobre esse fundo. Olha só, vou aqui em investir. Olha só. Quando você coloca lá em investir, aparece direto essa tela aqui, ó. Plural e o de fundo de investimento em renda fixa referenciado DI. Investimento inicial a partir de R$ 100.
Aqui fala as aplicações, cotização em D0, ou seja, o que que é isso aqui? Assim que você investe o dinheiro nesse fundo de investimento, esse dinheiro já cai nesse fundo para o gestor investir no mesmo dia, D0. Isso significa resgate, cotização em D0 e liquidação em D0. O que significa cotização em D0? Você pediu o resgate desse fundo hoje, vai ser cotizado. Aqui, ó, a cota é isso aqui, ó. Vamos lá, voltar aqui. A cota, você vê aqui, ó, 3,14 neste dia aqui. Então, se você pediu o resgate, vai ver a cota do dia e vai ser usado o valor da cota do mesmo dia, que é D0. E a liquidação também D0. Você pediu o resgate desse fundo de investimento aqui em determinado dia, vai ser cotizado nesse mesmo determinado dia e vai cair na sua conta nesse mesmo determinado dia. Quando aqui é diferente, essa cotização aqui muda bastante de fundo de investimento para outros fundos. Aqui que eu falei que muda em D mais 15, D mais 30, D mais 60 e assim por diante. Então, essa cotização aqui muda bastante. Já a liquidação, normalmente é em D mais 0, D mais 1, D mais 2 ou D mais 3. Olha só, para você poder investir num fundo de investimento desse aqui, você tem que clicar aqui, ó. Olha só. Declaro que recebeu, leu e está de acordo com o termo de adesão e ciência de risco. Vou mostrar esse termo de adesão agora para vocês. E aqui está o termo de adesão desse fundo de investimento. Termo de adesão e ciência de risco. Aqui está o nome do fundo, plural, Brasil Plural Yield, fundo de investimento em renda fixa referenciado DI. Aqui mostra o distribuidor, que é a Genial Investimentos, e administrador, BNY Melon Serviços Financeiros Distribuidora. Olha só, olha que você está assinando que você declarou que recebeu, leu e está de acordo. Antes de assinar o presente termo, tive acesso ao inteiro regulamento e lâmina de informações essenciais disponível no site. Esse regulamento e a lâmina de investimento foi o que acabei de mostrar para vocês. E olha só, estou ciente de que o fundo pode estar exposto a significativa concentração de ativos de poucos emissores com riscos daí decorrentes. Não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo, bem como qualquer garantia por parte do distribuidor, administrador e gestor da rentabilidade desse fundo. As estratégias de investimento adotadas pelo gestor desse fundo, gestor, que eu te falei, é a pessoa que faz a compra e a venda de ativos do patrimônio líquido desse fundo de investimento. E o aqui, ó. As estratégias de investimento adotadas pelo gestor e o risco decorrente dos ativos financeiros que compõem sua carteira podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado, com consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir prejuízos no fundo. Então, olha só o que você está assinando. Por isso que é muito importante você ver. Nesse caso aqui, esse aqui é um fundo bem seguro, digamos assim, porque investe basicamente em CDBs e em títulos públicos federais, ou seja, isso aqui é um fundo mais seguro. E olha só, os principais riscos que esse fundo pode estar sujeito. Risco de crédito é o calote, risco de mercado, que é a oscilação do valor dos ativos financeiros que compõem a carteira desse fundo de investimento, risco de liquidez, que é a redução ou inexistência de demanda pelos ativos da carteira, risco de concentração de investimentos em um só ou poucos emissores, setores ou ativos financeiros.
Olha só o que você está declarando. E olha só, declaro ainda que minha aplicação está de acordo com a minha situação financeira, o meu perfil de risco e minha estratégia de investimento. Comprometo-me a manter os dados cadastrais sempre atualizados sobre o administrador e o distribuidor, no caso é aqui com a Genial Investimentos. Conheço a lei de crimes de lavagem de dinheiro que regulamenta as operações de fundos de investimento sujeito ao controle do Banco Central e da CVM. Olha só o que você está assinando. Então, antes de investir num fundo de investimento, leia mais sobre esse fundo. Não vá somente na rentabilidade passada. Lembrando que rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. E aqui, gente, você coloca o valor que você quer investir bem aqui, coloque a sua assinatura eletrônica e vai em investir. É assim que você investe, por exemplo, em um fundo de investimento de renda fixa passivo. No caso, eu estou dando exemplo desse fundo aqui. Certinho, pessoal? Então, esse aqui eu mostrei mais detalhes sobre um fundo de renda fixa passivo para vocês. Lembrando que um fundo de renda fixa passivo tende a acompanhar o seu benchmark. No caso aqui, desse fundo que eu mostrei para vocês, tende a acompanhar a variação do CDI. Certinho, pessoal? E, pessoal, uma coisa muito importante para vocês saberem. Nenhum fundo de investimento é um CNPJ, é como se fosse uma empresa. Os fundos de investimentos não têm a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, beleza? Não existe a garantia do FGC nos fundos de investimento, sejam eles passivos, sejam eles ativos, certinho? Gente, caso vocês tenham alguma dúvida, me mande aqui nos comentários. Curta esse vídeo para esse canal crescer cada vez mais e obrigado a todos aí que assistiram.